Preclaríssimo Presidente da Assembleia da República, a doutora Esperança Lourinda Francisco Nhoane Bias, muito probo Primeiro-Ministro do Governo da República de Moçambique, egrégios membros da Comissão Política, prestigiados ministros e vice-ministros, ilustres mandatários do povo, meus pares no mundo parlamentar, caros e respeitados convidados, senhoras e senhores, excelências. Tomo esta augusta Casa do Povo como verdadeiro e perfeito areópago no duplo sentido do termo, como a Assembleia de mulheres e homens eminentes ou também como tribunal. De uma voluptuosidade ou deleite, parturiente de cândida alegria e um excepcional privilégio obter de quem governa esta casa sobre o nosso Moçambique, esta pátria amada de todos nós. Cônscio do arreto asseverado, rogo agora, com a devida vénia, o beneplácito para, em primeiro lugar, um respeitoso e salve a todos vós, meus distintos colegas, na representação dos 30 milhões de moçambicanos. Em segundo lugar, cumprimentar. Em terceiro lugar, felicitar e augurar a Vossa Excelência, Dr. Adriano Maliani, Primeiro-Ministro do Governo de Moçambique, sucessos nesta nova missão. Legítima e digníssima sucessora da minha herdeira na função, a minha transbordante alegria pela excelente condução. Outro sim, e com a elevada consideração, profunda admiração e muita estima, dirijo uma efusiva saudação ao camarada engenheiro Filipe Jacinto Nunes, dirigente incontestável, líder da nossa libertadora Frelimo e presidente da República de Moçambique, pela liderança orientado para resultados, como testemunham as múltiplas conquistas do país nos quase 8 anos do seu consulado, iniciado em janeiro de 2015, na sequência da clara e estrondosa vitória alcançada nas 6ª eleições presidenciais e legislativas havidas em outubro de 2014. Da longa lista de realizações que vão mudando a face de Moçambique nos campos, designadamente, da reconfiguração do Estado, saúde, educação, a agricultura, a administração da justiça, minas, pescas, infraestruturas, prevenção e combate aos desastres naturais e das forças de defesa e segurança, e aquelas que, na minha humilde opinião, também marcarão de forma indelével a história dos 47 anos da independência do nosso belo Moçambique, celebrados em junho pretérito e que ocorreram no presente ano, a saber. Em primeiro lugar, a eleição de Moçambique por unanimidade para o cargo de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 2. A realização em Maputo, pela primeira vez, da Assembleia Parlamentar Paritária da ACP-UE e a memorável conquista da co-presidência deste organismo internacional. Em terceiro, o anúncio feito por si, camarada Presidente, do primeiro carregamento de gás moçambicano para o mercado internacional, facto que marca a entrada nossa na família planetária dos países produtores e exportadores
deste bem econômico. Tudo isto é uma obra-prima, monumental, inesquecível, cujo autor é justa e indubitavelmente o camarada presidente Filipe Jacinto Nyusi. Parabéns e canimambo tatana presidente Filipe Jacinto Nyusi. É contigo que dá certo. E seria caso, se estivéssemos fora deste recinto, para em uníssono e à boa maneira da Frelimo, dançarmos ao som da mobilizadora e vibrante Mwaiuona, Mwaiuona, basta a Nyusi. Mwaiuona, Mwaiuona, basta a Frelimo. Senhora Presidente, preclaro Primeiro-Ministro, distintos ministros e vice-ministros, estimados deputados da Assembleia da República, excelências. Solicitei a palavra à luz do cânone constitucional 172, a linha E, e das provisões regimentais números 10.1e e 104.1e para participar desta sessão do plenário dedicada a perguntas ao Governo, mecanismo que permita ao deputado exercer o poder de fiscalização da ação governativa. Para o efeito, a Frelimo, minha bancada, elencou em estrita obediência aos ditames jurídico-legais aplicáveis 5 questões a saber: saúde, educação, reconstrução de Cabo Delgado, época chuvosa 22-23 versus medidas de prevenção e mitigação, energia. Comparando estes assuntos da lavra da minha bancada parlamentar com os eleitos pelas distintas bancadas parlamentares da oposição, embora se constate diferenças na sua abordagem, registro no conjunto uma convergência em muitos temas suscitados. Beneficiando do facto do meu chamamento a acontecer nos derradeiros momentos do debate ontem iniciado e continuado esta manhã, farei uma explanação não ortodoxa, mas sim holística. Neste sentido, há alguns discursos preferidos ontem, bem como hoje no período de insistências, me aconselharam a recuar no tempo para falarmos com propriedade e com alguma honestidade intelectual sobre o nosso comum percurso e as razões do nosso atual estágio como sociedade com dinâmicas próprias. Excelências, a proclamação da nossa independência nacional em junho de 1975 não é um acaso. Ela é uma conquista alcançada pela heroica geração do 25 de setembro que soube materializar com sucesso a visão e estratégia da Frelimo em relação à libertação de Moçambique. Foram cruciais para tal os congressos da Unidade Nacional em 1962, no exílio, e da Vitória, já em território nacional, em 1968. A Frelimo libertou-nos, a todos nós, e as primeiras letras da convivência democrática que vamos consolidando até os dias de hoje foram por ela, a Frelimo, ensinadas. Ela foi nossa professora, mestre e educadora nesta matéria. As zonas libertadas, constituídas em autêntico Estado dentro de outro Estado, foram o verdadeiro balão de ensaio do sistema democrático
que vigora e se aperfeiçoa no solo pátrio e com o concurso de todos nós, inegavelmente. Nessa altura, em 1975, o que éramos? É duro dizê-lo, mas é a pura realidade e verdade. A nossa sociedade era de analfabetos. Mais de 90 pontos percentuais éramos analfabetos. Contrariamente ao que acontecia nas zonas libertadas, os sistemas de educação e saúde não eram concebidos para os moçambicanos, também tratados por indígenas ou autóctones. A habitação condigna era ilusão para o moçambicano. A administração da justiça existia essencialmente para responder às demandas do ocupante. Há que reconhecer que o status quo começa a mudar na sequência da tomada do poder pela Frelimo. Ora, vejamos. De 1975 a 1982, duplica-se o ingresso de petis moçambicanos no ensino primário. O analfabetismo cai de 90% para 70%. Reabilitam-se importantes infraestruturas nos ramos das comunicações, comércio, educação, saúde, abastecimento de água. Lançam-se as bases que permitem, nos anos subsequentes, o aumento das taxas de natalidade e de esperança de vida à nascença. Reduz-se a taxa de mortalidade, sobretudo infantil. São visíveis outras mudanças socioeconómicas de relevo. A Frelimo, clara e firme na construção de uma sociedade de progresso, justiça social, bem-estar, fosse adaptando às realidades de cada época histórica ao longo destes quase 50 anos da independência, tendo ao leme do Estado. Sucessivamente, Moisés Machel, de feliz memória, Joaquim Alberto Chissano, Armando Emílio Gabuza e, presentemente, Felipe Jacinto Nunes. A estes filhos insígnios, que souberam inspirar-se no ícone da gesta libertária do povo moçambicano, o arquiteto da unidade nacional, saudoso Dr. Eduardo Chivamba Mungano, se deve a longevidade e a vitalidade desta Frelimo, que em setembro pretérito realizou o seu 12º Congresso. Chegado aqui e olhando para este percurso de 47 anos de existência, com lugar próprio no concerto das nações, sou tentado, também olhando para o nosso firmamento político nacional, sou tentado, como dizia, a fazer uma ou duas perguntas. Que força política conduz ou dirige o Estado e a sociedade moçambicanos por vontade popular expressa e renovada de 5 em 5 anos, em relações multipartidárias abertas a todos os cidadãos nacionais a partir de 1994, isto é, quase há 30 anos? Quem? Que partido em Moçambique é campeão da luta pela consolidação da unidade nacional? Quem, na pátria fruto do combate contra o colonialismo, constitui os governos que mantêm Moçambique uno e indivisível e induz transformações na nossa sociedade? Que partido faz de Moçambique um país conhecido, respeitado, apetecido, atrativo
e cobiçado na arena internacional? Respondidas as poucas interrogações feitas, confesso que não sei em que patamar de desenvolvimento econômico, social e cultural estaria o nosso Moçambique se não tivéssemos conhecido e experimentado a longa e tristemente célebre noite dos 16 anos da guerra iniciada em 1976, guerra de consequências dramáticas e inestimáveis. A este propósito, um escritor afirmava na sua obra que esta guerra destruiu escolas. Das 5.886 do ensino primário de primeiro grau, equivalendo a 60%, foram destruídas unidades entre 1975 a 1985. Havia passado de 300 em 1995. Foram destruídas mais de 500. Pontes, mais de 3.000. Estradas, cantinas, viaturas, equipamento diverso danificado. Foi responsável por raptos de professores, alunos, enfermeiros e outros 10 milhões de deslocados internos, quase 2 milhões de refugiados e aproximadamente 1 milhão de mortos. Se é verdade que a atual situação difícil vivida por Moçambique teve outros fatores negativos, tais como secas, inundações e cheias, respostas do governo às questões suscitadas pelas bancadas parlamentares. Acredito que o governo não defraudou a expectativa dos mandatários do povo, dissipou dúvidas e inoculou informação mais atualizada sobre a implementação e execução do Programa Quinquenal de Governação 2020-2024 e o Plano Econômico e Social de 2022. O grau de satisfação pessoal é elevadíssimo. No entanto, dada a excelência ou o brilho dos discursos dos honoráveis membros do governo de Moçambique, sou tentado a fazer uma breve incursão à guisa de reforço da listagem de realizações levadas a cabo pelo governo da Frelimo e em prol das nossas populações. É forte e fundamentada a minha convicção de que com a Frelimo e num ambiente de paz efetiva, Moçambique manterá a crescente tendência de desenvolvimento, anseio de qualquer moçambicano que seja patriota ou nacionalista. Hoje é reconhecidamente melhor do que o ontem. Para alicerçar a minha afirmação, por exemplo, na área da rede viária nacional, trago uma cobaia, eu próprio. Em Maputo, enquanto estudante, Ponta de Ouro era um dos meus lugares prediletos. A beleza das suas praias me fascinava, porém o acesso era obstáculo. Hoje, em virtude da pista construída pelo governo da Frelimo, vou àquele destino sempre que os afazeres permitem. Excelências, como sabeis, tenho o meu cordão umbilical na província outrora apelidada de Desconhecido. A quando da proclamação da independência nacional, o extenso Niassa contava com cerca de 200 quilômetros de estradas revestidas nos troços Lixinga-Maniamba, Lixinga-Unango e Lixinga-Litungo.
equivale a dizer que o colonizador, em cada um dos 500 anos de dominação ou ocupação, asfaltou em média 400 metros. Esta é a pura verdade. Aquela província tem perto de 500 quilômetros de estradas pavimentadas. Para os próximos tempos, prevê-se que o governo da Frelimo asfalte Quambe Marrupa para completar o nosso sonho de Triângulo Munhaça, também asfalte Lixinga Machete e Lixinga Miponda. Agora, não resisto à tentação de fazer duas perguntas. Quem é o construtor desta obra, cujo dono é a laboriosa população do Niassa? E quem é o fazedor de ontem, de hoje, indubitavelmente do amanhã, dos caminhos modernos de Jama Barlane, Mabalane Mapai pela qual em Gaza, Machixe Panda em Nhambane, Tica Buzi em Sofala, Beira Machipanda, Chimós Pungabeira em Manica, Zogwe Angônia Macanga em Tete, Mocuba Mirlange na Zambésia, Nampula na Mitila em Nampula, Monte Pés, Barlama em Cabo Delgado. Os distintos colegas que me precederam no uso da palavra referenciaram inúmeras realizações da Frelimo nos domínios, nomeadamente, da saúde e educação, abastecimento de água potável, produção, distribuição e disponibilização de energia elétrica, a agricultura e indústria extrativa, pescas, pecuária, turismo, infraestruturas, expansão da banca, administração da justiça, transportes e comunicações, trabalho, ordem, segurança e tranquilidade públicas, das forças de defesa e segurança e da prevenção e mitigação dos efeitos das calamidades. Ainda, aqueles excelsos pares, nas suas intervenções, em reconhecimento desta gigantesca obra e o seu impacto na melhoria das condições de vida do nosso povo, exaltaram, enalteceram e encorajaram este governo da Frelimo, aqui representado por Sua Excelência Primeiro-Ministro, Dr. Adriano Maliani, e sabiamente liderado pelo camarada Filipe Jacinto Nunes, Presidente da Frelimo, Presidente da República de Moçambique e exímio combatente da Unidade Nacional, Paz e Desenvolvimento de Moçambique. Por estas e muitas outras razões, Macolocoto, camarada Presidente da República. Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Ministros e Vice-Ministros, Excelências, honrados pares, senhoras e senhores. Sendo manifestamente difícil, ou quase impossível, versar sobre todas as questões formuladas para esta sessão, com a requerida profundidade, me proponho tão somente pronunciar-me com algum destaque sobre a situação prevalecente em Cabo Delgado, meu círculo eleitoral. Com epicentro no distrito de Mocimba da Praia, a nossa província de Cabo Delgado vem sendo afetada pelo 2017. A deterioração da situação em anos seguintes está na origem de elevado número de mortes, milhares de concidadãos deslocados, destruição de infraestruturas econômicas e sociais,
públicas e privadas. O terrorismo criou, em alguns distritos daquela parcela do nosso território nacional, um verdadeiro drama humano. Perante esta calamidade, o governo trabalhou para garantir o acolhimento em centros para o efeito criados e para encontrar soluções com vista à reposição da estabilidade nas zonas de conflito. Os progressos animadores das nossas forças de defesa e segurança no teatro de operações, apoiadas pelas forças da CIM e do Ruanda, abrem a possibilidade para o retorno gradual dos cerca de 1.556.446 deslocados para os seus lugares de origem. Segundo os dados disponíveis e referentes ao dia 31 de outubro, já terão regressado 308.228 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, vindos de Anquabe, Balama, Ibo, Macomia, Meluco, Metuje, Moeda, Moedumbe, Palma e Kisanga. Igualmente, continua a retornar aos distritos outrora afetados os funcionários e agentes do Estado, bem como os respectivos chefes, embora a ritmos diferenciados. Registramos com satisfação que este regresso voluntário é também propiciado pela implementação efetiva do plano de reconstrução de Cabo Delgado, assente nos seguintes pilares: assistência humanitária, recuperação de infraestruturas econômicas e sociais e a atividade econômica e financeira. Encorajamos o Governo a garantir os recursos necessários para a implementação do plano de recuperação concebido para o período 2021-2024 e para reforçar a logística das nossas forças de defesa e segurança no terreno. No âmbito da execução do plano de reconstrução de Cabo Delgado, sugerimos que se dê igualmente atenção particular às questões de segurança em toda a extensão da província, agudizando a vigilância. A assistência humanitária multiforme, sobretudo no que toca aos alimentos, insumos agrícolas, materiais de construção, kits para o autoemprego. A necessidade de reposição do serviço de migração e alfândegas em Palma. A situação de escassez de água nos distritos de Chure, Kisanga, Macomia, Anquabe, Montepés e Moeda. Estimada e respeitada Senhora Presidente da Assembleia da República de Moçambique, Excelência, Dr. Adriano Maliani, muito digno Primeiro-Ministro do Governo da República de Moçambique, Excelência, Suas Excelências, Senhores Ministros e Vice-Ministros, próprios representantes do povo moçambicano, companheiros meus no ofício, honrados convidados, compatriotas. Julgo estar já no epílogo, sem nenhum sentimento de arrependimento, antes pelo contrário. Os 2 dias da sessão de perguntas ao governo foram mais uma aula na escola da convivência democrática. E no bom sentido da palavra, de acordo também com o que estatue ou impõe a nossa lei-mãe. No dia a dia, tento esforçar-me a respeitar, mas a não ter fobia ao pensar diferente, porque acredito que do choque de ideias pode nascer alguma luz. Esta sessão de perguntas ao governo é exemplo eloquente. O desempenho do governo na gestão da coisa pública é valorada de maneira diferente, dependendo do nosso ângulo e, quiçá, do interesse em jogo no momento. Pessoalmente,
ilustre Presidente da Assembleia da República, considero que a sessão foi produtiva, esclarecedora ou elucidativa, educativa, didática e reconhecendo os obstáculos ou adversidades que temos de vencer. Ao Governo, aqui encarnado na pessoa de Vossa Excelência, Dr. Adriano Marliani, Primeiro-Ministro de todos nós, uma palavra de apreço e de encorajamento pela lisura nas palavras, pela cordialidade nos gestos e, sobretudo, pela firmeza e constância no pensamento. Nestes termos, só pela apreciação positiva desta sessão, na palavra convicção de que com a Frelimo e Inhusi, unidos, Moçambique avança. Agradeço penhoradamente a vossa estimosa atenção.